Ok, vamos começar agora a unidade 11, a partida do número 11. You like to mais primeira conjugação. Tá aparecendo aí na sua tela direitinho? Tá aparecendo. Ok. Então, esse 11 aqui, eu digo you like to mais primeira conjugação. Descreve o que as pessoas gostavam de fazer. Então, importante é você observar aqui. Lembrando novamente, tem que observar a fórmula que está aqui. You like to mais primeira conjugação. E o conceito da fórmula, que é esse de azul, descreve o que as pessoas gostavam de fazer. Eu vou fazendo as minhas frases aqui, como a gente estava fazendo antes, e depois dessas frases, se você quiser, você pode ir fazendo as suas frases aí do outro lado também, tá? Então, I like it too. Vou Olha colocar só, deixa eu aqui. te falar. Oi, Ai, Jussi? caramba, tem um áudio aqui. Oi, Jussi, estou te Fala, ouvindo. deixa eu cancelar. Muito bem. Só lembrando, estamos sendo gravados e seremos postados no YouTube, Jussi. Ok. I like it too. Eu gostava de. Eu vou dizer que eu gostava. Sempre eu gostava de fazer algo, tá? Eu vou dizer eu gostava de brincar à noite. I liked to play at night. Eu gostava de brincar à noite. Então, coloquei o verbo play na primeira conjugação e coloquei um fim na frase, at night. Letra B. She liked to. Ela gostava de. She liked to swim early in the morning. Então eu coloquei aqui. Ela gostava de nadar de manhã cedo. Só que em inglês aqui o cedo vem antes, né? Early in the morning. De manhã cedo. Se fosse tarde da noite, seria late in the night. Né? E assim por diante. Na letra C aqui, ó. They like it to. Ops. Ok. Eles gostavam de. They like it to. Eles gostavam de conversar. To talk to each other. Significa eles gostavam de conversar um com o outro. They like to talk to each other. Ok? Vamos agora no 12. O 12 diz o seguinte. You wanted to mais primeira conjugação. Mesmo sistema. Você queria fazer algo mais primeira conjugação das ações. Descreve o que as pessoas queriam fazer. I wanted to. Eu queria. I wanted to stay over. Olha que expressão legal. Stay over significa ficar para passar a noite. Então, eu estou dizendo I wanted to stay over. Eu gostaria de dormir aqui hoje à noite. Né? O significado dessa frase. Só essa palavrinha stay over já significa ficar para passar a noite, ok? She wanted to. Ela queria. She wanted to travel to USA. Ela queria viajar para os Estados Unidos. She wanted to travel to. Esse to aqui, esse segundo to, significa para. O primeiro significa o infinitivo. O verbo termina com AR, ER e R. Por exemplo, eu digo aqui, ó. She wanted to travel. Nossa, tá bem agitado aqui hoje, Camaçari. Minha cidade aqui. She wanted to travel to USA. Ela queria viajar. Viajar terminou com AR. Então eu tenho que colocar esse to aqui. Por isso que eu uso to mais primeira conjugação. E o segundo to é o para. Tá? Sempre vai ser assim. They wanted to. Eles queriam. They wanted to. Eles queriam falar comigo, por exemplo. Talk to me. Olha lá a expressão falar comigo. Talk to me depois da aula. After class. Olha lá um final. Tá vendo? After class. They wanted to talk to me after class. Vou repetir as frases, ok? I wanted to stay over. I wanted to stay over. She wanted to travel to USA. She wanted to travel to USA. They wanted to talk to me after class. They wanted to talk to me after class. Ok? Vamos lá agora. Okay. You had to. Qualquer pergunta, pode ficar à vontade de fazer a pergunta.
You had to, você teve que fazer algo. Descreve o que as pessoas tinham que fazer. I had to work. Eu tive que trabalhar on weekends. Eu tive que trabalhar nos fins de semana. I had to work on weekends. She had to wait for her husband. Ela teve que esperar pelo esposo. She had to wait for her husband. Esse her aqui significa que o esposo é dela. Mas em português, eu não preciso dizer. Só preciso dizer, ela teve que esperar pelo marido. Já se entende que o marido é dela. Porém, em inglês, tudo tem dono. Então eu tenho que dizer, she had to wait for her husband. Né? They had to meet at the bus station. Olha só, eles tiveram que se encontrar na rodoviária, at the bus station. Observe aqui esse S, vou aumentar aqui um pouquinho, para ficar melhor aqui. Pronto, ficou mais legal, né? They had to meet at the bus station. Significa, esse S, terminei uma palavra com a consoante, e a próxima consoante é a mesma que eu terminei a palavra anterior. O que vai acontecer aqui? Acontece que eu vou transformar isso numa palavra só. They had to meet at the bus station. Então parece uma palavra só, bus station, porque eu juntei as palavras, ok? Então, ó, I had to work on weekends. Eu tive que trabalhar nos fins de semana. She had to wait for her husband. Ela teve que esperar pelo esposo. They had to meet at the bus station. Eles tiveram que se encontrar, meet, né? Se encontrar na rodoviária. You were mais adjetivos. Você era mais adjetivo. Então, descreve o que as pessoas eram, foram e como estavam. Então, pode ser os três. Eram, foram ou estavam. Vou tentar fazer uma frase com cada um deles aqui, ó. I was. Eu era. I was a good student at school. Eu era um bom aluno na escola. I was a good. Eu também posso traduzir como eu fui um bom aluno na escola. Mas esse eu fui é no sentido de ter sido, não é no sentido de ter ido. Ok? Não é nesse sentido, que a gente vai ver em outra frase. She was a good friend. Ela foi uma boa amiga. She was a good friend. Ela foi uma boa amiga. They were. Vou agora colocar como estavam. They were at home in the morning. Eles estavam em casa pela manhã. Olha o que aconteceu aqui. Esse at home é um fim de frase, tá? Eles estavam em casa. Poderia morrer a frase aí. Porém, eu acrescentei um segundo fim. In the morning, né? Eu poderia até colocar um terceiro fim. At that moment. Naquele momento. Olha só. Coloquei 3 fins na minha frase. Então, é interessante a gente entender esse princípio de início, meio e fim em inglês. Porque você sabe exatamente o que colocar quando precisar colocar. Então, eu estou dizendo aqui, they were at home. Eles estavam em casa, primeiro fim. Eu poderia finalizar a frase lá. In the morning, pela manhã. At that moment, naquele momento. Entendeu? Então, fui bem específico sobre essa frase. Coloquei 3 fins. At home, in the moment, ou in the morning, and at the moment. Ok? Ok. 16. Só perguntar uma coisinha. Na semana passada, você tinha uma tabelinha com... os tempos, né? Isso. Isso. Não, só não precisa pôr, né? Eu só estava perguntando se... Foi. E interessante que a apostila que eu passei para vocês, ela tá também, né? Você chegou a dar uma olhadinha? Tem. Sim. Tem direitinho, né? Ok, muito bem. Bom.
Vamos lá, então. Ó, 15. You were mais terceira conjugação. Terceira conjugação é o ing, né? Descreve o que as pessoas estavam fazendo. I was, eu estava. Vamos lá. I was cleaning the pool. Olha lá, coloquei uma frase para você. Eu estava limpando a piscina. I was cleaning the pool, né? Piscina também pode ser swimming pool, mas o nome curto é pool, né? She was, ela estava waiting for me at home. Ela estava esperando por mim em casa. She was waiting for me at home. They were, eles estavam doing their homework in bed. Olha só que frase legal. Eles estavam fazendo o dever de casa, ó, fazendo o dever de casa na cama, in bed. They were doing their homework in bed. Ok? Vamos para o 16. You were going to, mais primeira conjugação. Descreve o que as pessoas iam fazer. Olha só, uma coisa interessante notar nesse ia é que quando eu digo I, eu estou dizendo eu. Was going to, só esses três, was going to, significa ia. Olha só que louco. 3 palavras em inglês para uma em português. Tá? Então, essa é a fórmula. É o were ou was, mais going to, mais primeira conjugação. Então, eu digo I was going to, eu estou dizendo eu ia. Então, eu vou dizer assim, ó. I was going to, eu ia. Agora, eu preciso colocar um verbo na primeira. Work, eu ia trabalhar. Vou colocar aqui no sábado de manhã. On Saturday morning. Olha só. I was going to work on Saturday morning. Eu ia trabalhar no sábado pela manhã. Tá? Então, o work aqui é a primeira conjugação. Vou sinalizar ele porque eu vou explicar uma coisa agora na próxima frase que vai deixar a gente meio louco. She was going to, ela ia. Olha só. She was going to. Ela ia. Ela ia para onde? Para casa. Só que quando eu digo ela ia para casa, a minha fórmula ainda está pedindo um verbo na primeira conjugação, não é isso? Não coloquei ainda. Não coloquei. Mas ir para casa em inglês é go home. Olha só. Go home. Ela ia para casa. O que acontece na minha frase? Esse go é a primeira conjugação. Porém, a formação do ia vai estar aqui. Eu não vou alterar. Eu estou usando 2 verbos, ou melhor, estou usando going 2 vezes. Porém, um na fórmula e o outro como ação. Né? Quando é que isso acontece? Isso acontece quando eu vou utilizar o ia no sentido de ir para algum lugar. Aqui na primeira frase, eu utilizei o ia no sentido de trabalhar. Ia trabalhar. É como se eu dissesse assim, e aí? Né? É errado eu dizer assim. Né? Algumas pessoas falam assim, eu vou ir amanhã. Em inglês isso é certo, porém em português isso é errado. Tá? Que louco, né? Então eu digo assim, she was going to go home. Ela ia para casa. Por quê? Porque a fórmula, além do going to, pede a primeira conjugação. E a primeira conjugação do verbo ir é o go. Então, eu tenho que colocar essa estrutura nesse jeito aqui. Ok? Ok. They were going to. Eles iam. They were going to have a long conversation about... Vou ter uma frase longa agora. About, o que vem na cabeça eu faço. Us. Muito bem, olha só essa frase. Eles iam, primeira parte aqui, ó. Eles iam ter uma longa conversa. E o fim da frase, ó, sobre a gente. About us. Tá? Vou colocar aqui. Oops. They were going to have a long conversation about us. Eles iam ter uma conversa longa sobre a gente. Ok?
Então, terminamos Ok. aqui o passado, nós tivemos aqui, esses passados que nós estudamos foram 4 passados. 4 passados variados, por isso que deu mais de 4, mas são 4 assuntos. Quais são esses assuntos? Coisas que eu ia fazer, coisas que eu fiz, coisas que eu estava fazendo e coisas que eu era, ok? Então, estudamos 4 passados. Agora, nós vamos para o futuro, tá? Futuro. You will mais primeira conjugação. Descreve o quê? Descreve o que as pessoas vão fazer agora. Tipo, o que esse vai fazer agora? É o futuro do cotidiano. Eu descrevo tudo, por exemplo, eu vou beber água, eu vou trabalhar, eu vou ficar aqui, eu vou estar ali, eu vou. Tudo que eu vou fazer agora, decidi agora, eu vou fazer agora. Por exemplo, eu digo assim, eu vou beber água. I will drink water. I will drink water. Eu vou beber água. She will. She will. Ela vai. Ela vai o quê? Esperar por mim aqui. Wait for me right here. Lembra do right here? Semana passada? Bem aqui. Ela vai esperar por mim bem aqui. She'll wait for me right here. They will. Eles vão. They will spend their vacation and eles vão passar as férias aonde? In the south. Eles vão passar as férias no sul. In the south. Olha lá. They will spend their vacation. Their aqui significa deles. Como eu falei anteriormente, em inglês tudo tem dono. Mas português não precisa. Eu vou dizer, eles vão passar as férias no sul, porque eu já entendo que as férias é deles. Mas em inglês eu preciso dizer que tudo tem dono. Ok, vamos agora aqui para o terceiro futuro. O terceiro futuro diz o seguinte. Terceiro não, segundo futuro. You are going to, você vai, ok? You are going to, você vai, mas primeira conjugação. Descreve o que as pessoas vão fazer agora ou depois. Ou seja, esse going to já pega o do anterior e já pega do próximo também. Então, ele é o coringa do inglês. É o futuro para qualquer ocasião. Descreve o que as pessoas vão fazer agora. Nossa, até um bem-te-vi aqui veio aparecer na aula. I'm going to. Eu vou. O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou à praia mais tarde. Opa, beleza. I'm going. Esse é o vou, mas agora tem que colocar a primeira conjugação. Go. I'm going to go to the beach later. Moro 15 minutos da praia. Me pergunte quantas vezes eu vou por ano. Nos últimos 2 anos eu só fui uma vez, para você ter ideia. Nossa. Moro aqui do lado da praia. Moro do lado da praia. E, cara, tipo, preciso me arrepender. I'm going to go to the beach later. Eu vou para a praia mais tarde. Então, esse é o mesmo sistema daquele passado, porém que esse aqui é futuro. Eu só troquei o are por were ou por was, que agora eu estou colocando am, is e are, que é futuro. Ele dá a ideia de futuro. She's going to. Ela vai. Para onde ela vai? Vamos começar. She is going to. Ela vai fazer um bolo. Make a cake. Pra gente. For us. She's going to make a cake for us. Ela vai fazer um bolo pra gente. Legal. They are going to. Eles vão. They are going to. Eles vão. O que eles vão fazer? Eles vão assistir TV. Watch. Não, vou colocar um filme. A movie. Eles vão assistir um filme na casa do colega. At their friend's house. They are going to watch a movie at their friend's house. Their, lembrando que é deles, né? Mas em inglês, voltando àquela velha história,
Em inglês tudo tem dono, mas em português não tem. Eles vão assistir o filme na casa de um colega. Quando eu digo friend's house, já vou entrar em outro assunto aqui. Friend's house significa a casa do colega, tá? Então, quando eu falo de uma coisa que pertence a alguém, em inglês, olha lá, eu uso alguém primeiro, essa é a fórmula. Eu uso alguém primeiro com um apóstrofo S que indica posse. Esse apóstrofo S indica posse. Porém, o nome da pessoa que vem primeiro, ou nome, ou título, enfim, vem primeiro. Depois o objeto dela. Por exemplo, se eu fosse dizer assim, os filhos do Ed, eu ia dizer Ed's children. Então, eu vou dizer assim, a casa do Reginaldo seria Reginaldo's house. Uma coisa legal para falar também é que quando eu estou me referindo à casa, eu nem preciso colocar o nome casa. A frase poderia terminar aqui. Tá? Então eu poderia dizer, they are going to watch a movie at their friends. Acabou a frase ali. Eu já entenderia que é a casa do amigo. Quer ver um exemplo do nosso dia a dia? Por exemplo, quando eu digo Bob's. Bob's significa que aquele lugar pertence ao Bob. Ou McDonald's. Significa que o lugar pertence a McDonald's. Então, tudo que tiver um apóstrofo S significa que aquele lugar pertence àquela pessoa. Ok? Entendi. Já foi um assunto de quebra aí. E o último futuro, olha só o que acontece com o último futuro. Esse futuro eu descrevo que as pessoas vão fazer quando já planejaram. Tá? Então eu tenho um plano, eu já vou executar, é uma viagem, é o dia que eu vou trabalhar, é alguma coisa. Tá? Como é que eu utilizo? Qual é a fórmula dele? Eu vou usar o verbo to be mais terceira conjugação. Só que nós, se não falha a memória aí, nós utilizamos ele no número 2. Essa fórmula, porém o número 2, descrevendo o que a gente está fazendo agora. Eu uso a mesma fórmula agora com o futuro. Vou fazer a primeira frase aqui e você vai ver. I am traveling next week. É como se eu estivesse dizendo assim, eu estou viajando semana que vem, mas não é assim a tradução. Isso é em inglês, essa é a estrutura em inglês para o futuro. Mas em inglês vai ficar, eu vou viajar semana que vem. Olha só, então um contexto de um assunto, ele é usado para dois tipos de assunto. Ele é utilizado tanto para uma coisa que eu estou descrevendo agora, ou tanto para uma coisa que eu vou descrever no futuro. Quando é que eu sei a diferença? Por exemplo, nessa frase aqui está fácil, olha. Nessa frase aqui eu tenho a diferença. Eu coloco next week, semana que vem. Porém, se eu terminasse a minha frase e ela tivesse assim, I'm traveling. E eu estou dizendo que eu vou viajar. Como é que eu ia saber? Você vai saber no contexto da conversa. A pessoa com quem você está conversando, por exemplo, ela te pergunta assim, então, o que você vai fazer semana que vem? Eu vou dizer, I'm traveling. Eu vou viajar. Né? E necessariamente eu não preciso dizer semana que vem. Mas a minha frase já está inserida num contexto de futuro. Ok? Tá, ok. Muito bom. Vamos lá. She is. Vou colocar outra aqui. She is. Ela está, ou melhor, ela vai. She is going home after class. Então, ela vai para casa depois da aula. She's going home after class. Também é futuro. Eu poderia traduzir, ela está indo para casa depois do futuro, mas quando eu digo ela está indo para casa, depois do futuro não, depois da aula, ela está indo para casa depois da aula, essa estrutura ela é errada falar assim em português. A gente não usa o futuro no gerúndio, assim. Eu digo ela vai para casa depois, então eu tenho que traduzir, ela vai para casa depois da aula. They are having breakfast late today. Eles vão tomar café da manhã tarde hoje. Tomar café da manhã. They are having breakfast late today. Um resumo dessa frase aqui é o seguinte.
desse assunto, desse 19, é que eu estou usando o gerúndio, que eu já conhecia como coisas que eu estou fazendo, eu uso ele também para o futuro. Ok? Ok. Modais. Entramos nos modais agora. O que são modais? Bem, modais em inglês são palavras que mudam de acordo com a tradução, de acordo com o contexto, melhor dizendo. Como assim elas vão mudar? Eu vou fazer algumas frases aqui, você vai entender como que elas mudam. Primeiro aqui, ó, you might, mais primeira conjugação. Descreve o que as pessoas talvez façam. Então, esse caso aqui, o might, ele só vai ter um significado. Por exemplo, talvez eu viaje semana que vem. I might travel next week. Talvez eu viaje. Olha, perceba que a tradução em inglês, ou melhor, a tradução para português, o might, o talvez vem na frente. Em inglês, se o auxiliar vier na frente, ele está interrogando. Então, eu tenho que deixar do jeito que ele está aqui, o sujeito na frente. I might travel next week. Talvez eu viaje semana que vem. Letra B, she might, talvez. Talvez ela o quê? She might, talvez ela estude à noite ano que vem. She might study at night next year. Olha lá. Coloquei dois fins também, ó. At night e next year. She might study at night next year. Talvez ela estude à noite ano que vem. They might. They might. Talvez eles se casem. Get married. Se casar é get married. Talvez eles se casem no fim do ano. At the end of the year. Olha como se escreve fim do ano. At the end of the year. Olha lá. Talvez eles se casem no fim do ano. They might get married at the end of the year. 21. You may mais primeira conjugação. O que é may? Descreve que as pessoas podem ou talvez façam. Olha só, já tem dois significados o may aqui. Tá? Podem, então ele vai talvez. mudar. Podem ou talvez façam. Ok? Então eu vou dizer assim, ó. I may stay here. I may stay here. Ó, eu posso ficar aqui ou talvez eu fique aqui. Como é que eu vou saber se pode ser uma frase com pode ou talvez? Isso vai depender do contexto, da conversa que você está tendo com a pessoa, tá? She may agora. She may talk to you later. Ela vai poder falar com você mais tarde, ou talvez ela fale com você mais tarde. Ok? They may. They may come in. Eles podem entrar. Olha lá a frase entrar. They may come in. Entrar no sentido de vir, tá? Entrar para o meu sentido, porque tem os dois sentidos. Entrar de ir e entrar de vir. Esse é o entrar de vir. Se fosse entrar de ir, seria they may go in. Ok? Go in. Ok. Esse seria o entrar de ir. Né? Vamos agora ao can. Olha só, o can vai ter três sentidos, três traduções. Olha lá, tá vendo? Vou tentar fazer uma com cada um. You can, mas primeira conjugação. Observe que não usa to, os modais não usam to. Descreve o que as pessoas podem, sabem ou conseguem fazer. Eu vou escrever uma com pode aqui. I can go with them. Eu posso ir com eles. Ó, com eles, ó, with them. Lembra daquilo que eu falei? Terminou com a consoante. Se a próxima palavra começar com a mesma, então eu vou juntar com uma pronúncia só. Então, ó, I can go with them. With them. Né? TH para se pronunciar morde a língua. With them. Them. Então eu junto os dois. With them. With them. With them. Muito bem. She can. Vou colocar aqui um sabe, né? She can drive very well. Ela sabe dirigir muito bem. Agora sim, esse sabe
é no sentido de habilidade, tá bom? É uma habilidade. Porque tem um outro sabe que é o know, que é o sentido de conhecer alguém, de conhecer sobre um assunto, né? E esse aqui é de saber, de dominar uma habilidade. She can drive very well. Ela sabe dirigir muito bem. Agora o they can. Eles conseguem. They can get here on time. Ó, eles conseguem chegar aqui a tempo. On time, ou melhor, no horário. On time. A tempo, olha só que mudança. On time é no horário. Mas se eu trocar on por in time, eu estou dizendo a tempo. Que louco, né? On time, no horário. In time, a tempo. Tá? Então, vou colocar aqui no horário. They can get here on time. Eles conseguem chegar aqui no horário. Ok? Tudo bem até agora? Ok. Bem, muito bem. Vamos voltar aqui agora o 23. You should mais primeira conjugação. You should. O que é o should? Should descreve o que as pessoas deveriam fazer. Então, assim, você deveria, mas esse deveria em que sentido? Deveria no sentido de conselho. Então, se é no sentido de conselho, eu posso dizer deve, deveria e tem que. Ou até precisa, tá? Mas se eu estou dando um conselho, então tem que utilizar a palavra should, com essas 4 traduções. Pode ter qualquer uma das 4, tá? Mas tem que ter should em inglês. Por exemplo, I should stay with the children. Eu deveria ficar com as crianças. I should stay with the children. Vou colocar um fim. After class. Depois da aula. I should stay with the children after class. Muito bem. She should. Ela deveria. She should talk to me before any decision. Olha que frase legal. She should talk to me before any decision. Ela deveria falar comigo. Esse me aqui seria o comigo. Talk to me, falar comigo. Before, antes de qualquer decisão. She should talk to me before any decision. Okay? They should. They should go home before the rain comes. Ó, they should go home. Eles deveriam ir para casa antes da chuva chegar. They should go home before the rain comes. Ok? Tudo bem até agora? Sim. Ok, qualquer pergunta fica à vontade. 24. Tá bom. You could mais primeira conjugação. O que o could faz? O could descreve o que as pessoas sabiam, poderiam, conseguiam fazer. Olha lá, eu tenho 3 traduções aqui também. Esse could, na verdade, ele é o passado do can, que a gente viu lá em cima, né? I could, eu vou colocar aqui. I could, eu sabia nadar, swim, very well. I could swim very well. Eu sabia nadar muito bem. Eu vou colocar mais um complemento aqui. When, quando, eu era a child, uma criança. Tá vendo? Já usei usei 2 assuntos aqui. Primeiro assunto com could, finalizei minha frase aqui. I could swim very well. Aí eu utilizei um outro assunto que eu já sabia. When I was a child. I was a child. Porém, eu utilizei o when aqui no meio, que é a pergunta, eu transformei ele em conjunção. O que é uma conjunção? São palavras que ligam uma frase anterior à próxima, né? Então, ó, I could swim very well when I was a child. Eu sabia nadar muito bem quando eu era uma criança. Esse I entra como uma. When I was a child. Ok? She could. Okay.
She could visit us on weekends. Olha, uma frase mais simples. Ela poderia visitar-nos ou visitar a gente nos fins de semana. She could visit us. Olha só, peguei essa consoante com a vogal e transformei ela numa segunda palavra, visit us, né? Visit us. She could visit us on weekends. They could. Eles poderiam usar usar o quê? Usar the toilet paper. Nossa, que frase louca eu fiz. They could usar, tá em português, olha, foi louca mesmo. Use. They could use the toilet paper. Eles poderiam usar o papel higiênico. They could use the toilet paper. Muito bem. Tomara que usem mesmo. Sim, se espera. Ops. Ok. Muito bem. You must. Você deve. Quando é que eu uso must? Descreve o que as pessoas devem fazer. No que sentido deve fazer de ordem, né? Então, por exemplo, I must. Eu vou colocar aqui. I must study English. English every day. Eu devo, só que essa tradução não é só deve, é o teor da frase. Eu devo, eu tenho que, eu preciso estudar inglês todos os dias. Então ela vai ter essa tradução, ela vai mudar. Mas em inglês não muda, porém em português é o teor. Né? Isso significa que a palavra em inglês ela é uma palavra específica para cada força que você quer fazer. Ok? Em português, essa força ela é dada através da nossa entonação de voz. Por exemplo, eu chego assim e digo, eu preciso estudar inglês todos os dias. Eu estou uma força, né? Essa força em inglês seria should. I should study English every day. Mas se eu digo assim, eu preciso estudar inglês todos os dias. I must study English every day. Então, o should é uma força, digamos assim, de 50%. O must já é uma força de 90% a 100%. Entendeu? Então, a palavra que tem o peso, né? She must. Ela deve. Se a pessoa coloca o now aí, fica mais forte ainda. Mais forte ainda, exatamente. Ok. She must call me. She must call me every night. Ó, ela tem que me ligar todas as noites. She must call me every night. They must leave the house tomorrow morning. Olha só. They must leave the house tomorrow morning. Eles têm que sair de casa amanhã de manhã. Mas esse sair de casa é deixar a casa, tá bom? They must leave the house tomorrow morning. Ok, 26, would. O que é o would? Embora mesmo. É embora mesmo. Would descreve o que as pessoas fariam. Por exemplo, eu viajaria o mundo. I would travel the world. Tem várias formas de falar o mundo. Eu viajaria o mundo, eu viajaria pelo mundo, eu viajaria o mundo inteiro. Mas eu vou deixar essa mais simples. I would travel the world. Eu viajaria o mundo. She would come with me. Ela viria comigo. Ó, então eu pego o verbo viajar, ele fica viajaria. Eu pego o verbo come, que é vir, fica viria. Né? She would come with me. Ela viria comigo. They would. O que eles fariam? They would go home earlier. Eles iriam para casa mais cedo. Tem esse aqui, ó, mais cedo.
earlier, mais cedo. They would go home earlier. Eles iriam para casa mais cedo. 27. Would like to. Gostaria de, mais primeira conjugação. Descreve o que as pessoas gostariam de fazer. I would like to. Eu gostaria de. I would like to. Eu gostaria. Oh, my goodness. Peraí. Meu programa abriu bem na hora que eu não queria que abrisse. Ok. I would like to. Eu gostaria de tomar um sorvete. Eat an ice cream. Olha lá, gostaria mesmo. I would like to eat an ice cream. Eu gostaria de tomar um sorvete. Ela gostaria de. She would like to. Ela gostaria de morar com a gente. With us. She would like to live with us. Ela gostaria de morar com a gente. They would like. They would like. Eles gostariam de. They would like to limpar a casa. Clean up the house. Ok. They would like to clean up the house. Eu posso até colocar um fim. Eles gostariam de limpar a casa hoje à tarde. This afternoon. Olha lá, coloquei um fim. Se for os filhos, isso seria um sonho para as mães. Ah, yeah. Verdade, eu que diga. Ok. E aí nós vamos entrar no nosso último assunto, que é o passado presente. O que é o passado presente? Passado presente são coisas que você fez no passado e que ainda são presentes. Um exemplo disso é nós estarmos estudando até agora. A gente começou no passado e ainda estamos estudando. Então, existe uma fórmula específica para isso em inglês, tá? E nós vamos ver aqui 5 dessas fórmulas, ok? Então, ó, eu uso have. Esse have não é traduzido, tá bom? Esse have é um auxiliar, mais a quinta conjugação em inglês. Então, ó, descreve o que as pessoas fizeram recentemente. Então, eu vou dizer lá, o que eu fiz recentemente? Eu bebi água. Então, eu vou colocar I have, vou pegar o verbo drink e vou colocar ele na quinta, que é drunk. I have drunk some water. Eu bebi um pouco de água. Olha só, acabou minha frase. I have drunk some water. Então, esse have drunk aqui, ele vai ser apenas o bebi. O have não vai traduzir. Por quê? Porque eu estou descrevendo uma coisa que eu fiz recentemente. Vamos lá, outra frase. O que ela fez? She has. Quando ela passa para has. Ela foi para casa. She has gone home. Ela estava aqui, mas foi para casa. Acabou minha frase. She has gone home. Ela foi para casa. They have. O que eles fizeram recentemente? They have. Eles conversaram, talked about the game. Eles conversaram sobre o jogo. Pronto. Então, ó. Ela foi. Eles conversaram. Isso tudo descreve uma ação recente. Passado. Sempre uma ação recente. A gente pode pensar, mas é passado. Não exatamente. Tem que ser um passado que ainda é presente. Tem que ser uma coisa recente. Então, se eu falei alguma coisa recente, se eu fiz alguma coisa recente, eu vou utilizar esse tempo. Have ou has, mais quinta conjugação. Ok. Vamos para o próximo. You have mais quinta conjugação. Aqui ainda o mesmo assunto, porém com outra conotação, outro tipo de fala em inglês. Que fala é essa? Olha, descreve o que as pessoas fazem há algum tempo. Olha só, a anterior eu descrevi o que as pessoas fizeram recentemente. Eu uso o mesmo assunto para em português eu falar sobre outra coisa. Descreve o que as pessoas fazem há algum tempo. O que a gente faz há algum tempo? Por exemplo, eu vou colocar aqui, eu estudo inglês há 6 meses. Então, eu vou dizer, ó, I have studied, coloco o verbo na quinta, English for 6 months. Eu estudo inglês
há 6 meses. Então, olha só, aqui ficou estudo. Aqui ficou estudo. Mas aqui, não coloquei um estudei. Mas aqui ele ficaria, eu estudei inglês. Se eu só colocasse assim, eu estudei inglês, em português, ele parece ser passado, mas não é. Mas em inglês, ó, eu coloquei o tempo junto, tá vendo? Isso significa que eu comecei no passado e ainda estou fazendo no presente. Então, tudo que eu disser no passado e que ainda é presente, ou se for recente, eu tenho que colocar o have mais quinta conjugação. Nesses dois tipos de tempo em português. Em inglês é só um, mas em português são dois. Quais são? Tem que ser algo recente e tem que ser algo que eu comecei e ainda estou fazendo. Ok? Ok. Por exemplo, ela está aqui desde 9 horas. Vou colocar assim, ó. She has. Aí eu vou pegar o verbo estar, que é o verbo to be, e vou jogar ele na quinta. Been. Olha lá. She has been here since, desde 9 horas. 9 o'clock. Ó. She has been here since 9 o'clock. Ela está aqui desde 9 horas. Então, quando ela chegou, era 9 horas e ela ainda está. É um passado presente. Ok? Tá ficando claro para você? Sim. Ok? Sim. Deixa eu ver se tem pegar mais alguém aqui. mesmo tem que estudar, não tem jeito, né? É tudo prática, porque assim, são assuntos que são fáceis para a gente entender nesse momento. Mas se você não tem se você não tiver uma rotina para estudar, você esquece. Uma coisa legal, como você está na correria todos esses dias, uma coisa legal é, se você estudar cada número, um número por dia, já é uma coisa legal. Vou te explicar por quê. Porque esse assunto, tudo isso que a gente está vendo da aula do sábado passado para essa aula de hoje, em um curso de inglês, você levaria 3 anos para estudar tudo isso. Né? Mas são coisas que você pode aprender rápido. Porém, você tem que manter uma disciplina. Ok? Regularidade, porque senão vai. Senão esquece tudo. Então, vamos lá, próximo. O que eles começaram a fazer e eles ainda estão fazendo? Vamos dizer que eles namoram há 1 ano. Começaram a namorar e ainda estão namorando. They have dated. Eles estão namorando, ou melhor, sem o verbo estar, porque se fosse o estar seria o been aqui. Vou deixar ele de vermelho aqui porque ele é o verbo estar. Eles namoram, they have dated for 1 year. Eles namoram há 1 ano. Ok? Vamos agora para o outro. Ainda dentro do mesmo assunto, só que agora eu coloquei uma palavra a mais, um acessório. Just, que descreve o que as pessoas acabaram de fazer. Por exemplo, eu digo assim, eu acabei de falar com ela. I have just talked to her. Eu acabei de falar com ela. I have just talked to her. Ela acabou de falar comigo. She has just. Não veio outra coisa na cabeça. Talked to me. Olha lá, inverti. Ela acabou de falar comigo. E eles acabaram de conversar. They have just talked to each other. Eles acabaram de falar um com o outro. They have just talked to each other. Olha só, é bom que essas 3 frases dá para a gente comparar aí os sujeitos. Né? Quinta conjugação. Descreve o que as pessoas já fizeram. I have already. Eu já. O que eu fiz hoje? Eu já tomei o café da manhã. I have already. Tomar café da manhã é have breakfast. Porém, eu vou usar o verbo na quinta conjugação, que vai ser had. Had breakfast. I have already had breakfast. Eu já tomei café da manhã. E ela? Ela já fez o quê? Ela já tomou banho. She has already. Tomar banho é take a shower. Na quinta, taken a shower. Taken a shower. They have already. Eles já. They have already. Eles já foram dormir. Gone to bed. They have already gone to bed. Eles já foram para a cama ou já foram dormir. Ok? Perguntas até agora? Não. E
A última, antes da gente ir para as negativas na semana que vem, aqui ó, you have been, mas terceira conjugação. Descreve o quê? Descreve o que as pessoas estão fazendo há algum tempo, tá? Por exemplo, eu estou ensinando há 17 anos. Vamos lá. I have been teaching. Eu estou ensinando há 17 anos. Ok. I have been teaching. Opa, faltou um G aqui. I have been teaching for 17 years. Eu estou ensinando há 17 anos. E ela, o que ela está fazendo? She has been sleeping since yesterday. Ela está dormindo desde ontem. E eles, o que eles estão fazendo? They have been playing together all morning. Eles estão brincando juntos a manhã inteira. Olha só. Então, o que foi esse último assunto? Eu descrevi o que as pessoas começaram a fazer e ainda estão fazendo, ou o que elas fizeram recentemente, tá? Então, aí foram 5 assuntos dentro desse tempo, né? Do passado presente. Então, cara, o que resta agora é ir praticando um pouquinho todos os dias. Agora, uma coisa legal é, se você pegar esse assunto, por exemplo, esse 32 aqui, ó, você vai descrever o que as pessoas começaram a fazer e ainda estão fazendo. Se você pegar ele, você focar todo dia só em um assunto. Você pegar e você fazer várias frases dele, fazer um pouquinho de manhã, um pouquinho mais tarde, tirar um horário do almoço só para focar nesse assunto aqui. Cara, você vai ficar fera nesse assunto. Agora imagine se você fizer todo dia um assunto. Você vai chegar um momento que você vai dizer assim, cara, um assunto não é o suficiente para mim, eu quero mais. Entendeu? Porque isso ele vai te causar um certo vício até, porque você vai olhar e vai dizer assim, cara, é muito legal o inglês porque eu estou aprendendo rápido e tal, eu quero aprender outras palavras. E aí você vai aprendendo outras e vai fazendo e fazendo, sempre seguindo esse esquema. Ok? Joia. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima semana, faz os exercícios. A partir do próximo sábado, a gente vai entrar nas negativas. Ó, já está querendo aparecer aqui as negativas. Nós vamos fazer essas negativas aí. São os mesmos assuntos agora nas negativas. Qualquer dúvida, me chama, ok? Sim. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo.